Boa tarde a todos. O meu nome é Silvia Lourenço, sou bolseira do projeto Oriceira Aqua, aqui numa área do Politécnico de Leiria. E hoje vou falar um bocadinho sobre a aquacultura e o nosso projeto de produção de ouriços do mar em aquacultura. Então, para fazer um enquadramento do nosso trabalho, a aquacultura é hoje em dia o setor da produção de alimento que mais cresce nos últimos 20 anos. De facto, hoje em dia, cerca de 50% dos produtos marinhos que são consumidos pela população humana, cerca de 50% é produzido em aquacultura. E as estimativas dizem que em 2030, 62% dos produtos marinhos consumidos pela população humana terá origem na aquacultura. E isto é bastante relevante do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. E porquê é que a aquacultura é o setor de produção alimentar que mais cresce nos últimos tempos? Há uma procura por diminuir a pressão sobre os estoques selvagens de pescado, tem havido um aumento da capacidade da produção de aquacultura nos últimos anos, existe a necessidade de satisfazer a procura do mercado por espécies de valor económico mais elevado em todo o mundo. Existem também grandes desafios tecnológicos que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo e que têm sido aproveitados pela produção aquícola. É necessário aumentar a economia de escala e diversificar o risco associado à aquacultura. E também existem grandes orientações políticas para que a aquacultura cresça cada vez mais. E em termos de sustentabilidade, então, de facto, as espécies mais produzidas em aquacultura, mundialmente falando, são as plantas aquáticas, depois os moluscos filtradores, depois os peixes filtradores, como algumas carpas, que são basicamente produzidas na Ásia, e a tilápia também, peixes herbívoros e omnívoros. Depois, em menor escala, os crustáceos, que podem ser produzidos extensivamente, mas também com rações, e por isso o impacto ambiental destas espécies é um pouco maior. E depois os peixes carnívoros. Estes dados não são muito recentes, por isso eu tentei encontrar dados mais recentes da produção destes grupos de espécies. Dados que fossem mais próximos da atualidade, mas não consegui encontrar. De todas as formas, esta tendência não se tem alterado nos últimos anos. Isto faz com que, apesar da produção aquícola ser a que mais cresce a nível mundial, é que de facto uma das produções ou uma das origens de proteína animal com menos emissões de carbono dentro das que é possível consumir. Isto tem a ver, este intervalo elevado tem a ver o facto com que estas espécies são filtradoras e não é necessário alimento para crescerem, não é? Desde que as condições sejam ótimas. E depois as espécies carnívoras, essas têm um impacto ambiental mais elevado, que está relacionado com as rações e com a necessidade de introduzir proteína animal e óleos nas rações. De todas as formas, a tendência do impacto ambiental da aquacultura, a tendência para diminuir, porque existe uma aposta em espécies de baixo nível trófico e que elevado valor comercial, que têm menores exigências em proteínas e óleos marinhos. Existe muita investigação ao nível da nutrição e da forma de reduzir os rácios de dependência de proteína e óleos de origem marinha. O rácio fish-in, fish-out é cada vez mais pequeno, apesar de que existem limitações, principalmente os peixes carnívoros. Existe sempre uma quantidade de proteína e de óleos que têm que ser garantidos nas rações. Têm sido introduzidos na produção aquícola também conceitos de avaliação do ciclo de vida e de economia circular, basicamente nas rações que são usadas, onde se vão buscar produtos de alguma forma reciclados. Ou ingredientes reciclados de outras produções agrícolas e animais.
Também tem-se feito um esforço muito grande para desenvolver as tecnologias ligadas à policultura e à aquacultura multitrófica integrada. Por isso, a tendência da produção aquícola é para que seja, de alguma forma, cada vez mais sustentável. Então, é aqui que entra a aquacultura do ouriço do mar. De facto, este é um produto de nicho, apesar de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da aquacultura, é um produto de nicho. No entanto, o mercado mundial dos ouriços transaciona cerca de entre 60 e 70 mil toneladas ao ano, que representa, na verdade, cerca de 42% das capturas de atum. É um produto de elevado valor comercial, em que os preços podem variar entre os 5 euros o quilo para um ouriço inteiro, até 60 ou 80 euros o quilo as conservas. E isto na Europa. Se estivermos a falar do Japão, que é o maior mercado mundial de ouriços do mar, as conservas podem chegar aos 200 euros o quilo. E, sendo que França é o país europeu com o maior mercado de ouriços do mar, em Portugal, e no ano passado foram capturados cerca de 17 toneladas de ouriços, e isto são só as capturas legais, não existe estimativa das capturas ilegais de ouriço em Portugal. Então, de acordo com esta informação, os ouriços tornaram-se uma espécie-alvo para a aquacultura. Na verdade, as tentativas da aquacultura do ouriço do mar remontam à década de 60 do século passado, desde os anos 60, que no Japão se faz investigação e tenta-se produzir ouriços do mar em aquacultura. Os desenvolvimentos que eles fizeram, basicamente, produzem semente, ou larvas de ouriço, ou juvenis, para libertar no meio. E a produção aquícola no Japão relacionada com ouriços do mar tem sido muito nesta base da produção de juvenis e lançamento no meio natural. De todas as formas, o ouriço e as ovas de ouriço são um produto diferenciado com grande interesse gastronómico, mas continuam a ter desafios que estão relacionados com o desenvolvimento de métodos de manipulação das qualidades da qualidade comercial da ova. O ouriço é também um modelo experimental usado na monitorização ambiental. É bastante fácil produzir larvas e serem usadas como ferramenta de trabalho em experimentação em investigação científica. No entanto, as taxas de sobrevivência larvar e o sucesso do recrutamento ao meio bentónico ainda é um desafio e é isso que se tenta trabalhar hoje em dia. Por outro lado, é muito fácil manter os ouriços em cativeiro, é bastante fácil alimentá-los e as sobrevivências são elevadas na fase adulta. No entanto, ainda se tenta melhorar métodos para controlar a maturação sexual. Isto, do ponto de vista da produção de produto, irá permitir que haja a produção de ovas anualmente, durante todo o ano. Porque a ova de ouriço é um produto sazonal, só está disponível antes da época de reprodução, na primavera, e uma das apostas da aquacultura é conseguir produzir o produto ao longo do ano. Assim, é neste âmbito que surge o projeto Ouriceira Aqua, cujos os desafios e os objetivos são desenvolver protocolos de desenvolvimento larvário e de assentamento das larvas e juvenis, a avaliação do crescimento dos juvenis em condições controladas, temperatura controlada, com dietas conhecidas, de composição nutricional conhecida, manipular e fazer um trabalho que se chama acabamento. Eu não gosto muito deste nome, mas manipular as características organolépticas das ovas, que o produto final seja aquele que tem maior valor comercial, que está relacionado com a cor da ova, o tamanho, o sabor, e isso tentamos fazê-lo através da manipulação e do controle das condições nutricionais da dieta, mas também da temperatura, de produção, tudo mais. E depois,
uma outra tarefa que começámos a fazer, que é tentar caracterizar o mercado e a cadeia de valor associada à produção de ouriços do mar e às ovas de ouriço, porque em Portugal, por exemplo, não é um produto muito conhecido para a população em geral. Só as comunidades costeiras é que estão mais relacionadas com os ouriços e a apanha do ouriço é uma coisa familiar, que se faz familiarmente nas comunidades costeiras. E então é preciso perceber se de facto existe mercado e se existe alguma potencialidade para crescer do ponto de vista económico para que a produção em aquacultura de ouriços do mar seja viável. Voltando um bocadinho atrás, eu já entrei no projeto com o projeto em andamento, por isso há muitas coisas que foram feitas para trás que eu não vou falar hoje, não é? Mas há já muito trabalho feito e algum do sucesso que nós temos tido está relacionado com o trabalho que outros colegas já fizeram antes de mim. Então, e desde alguns meses atrás, fizemos um trabalho continuamos a trabalhar no desenvolvimento de protocolos para o desenvolvimento larvar e para o assentamento das larvas. Fizemos um trabalho de avaliação da performance reprodutiva dos indivíduos adultos mantidos em cativeiro para maturá-los e para produzir larvas. E para isso usámos uma dieta que já tinha sido testada em trabalhos anteriores, feitos pela Andreia, e que usámos uma dieta de espinafres e milho para que os ouriços maturassem e pudessem produzir larvas. Depois fizemos um trabalho de desenvolvimento larvar usando dietas de microalgas, diferentes microalgas, para tentar perceber como é que as larvas respondiam. E fizemos um trabalho inicial de tentar encontrar um substrato para induzir substrato e fatores que pudessem induzir a metamorfose e o assentamento das larvas num ambiente que fosse favorável à sua sobrevivência. Assim, estes são os resultados preliminares de 2 ensaios que fizemos com dietas à base de microalgas, em que obtivemos no primeiro ensaio sobrevivências ao nível à volta de 16%, no final do ensaio, aos 20 e tal dias de desenvolvimento, pré-assentamento, e no segundo ensaio em que tivemos já taxas de sobrevivência na ordem dos 30%, o que é bastante bom. Os trabalhos que têm sido publicados, muitos deles têm taxas de sobrevivência mais baixas e estamos muito satisfeitos com estes resultados. Depois, do ponto de vista da escolha do substrato e das pistas para promover o assentamento das larvas, os resultados não foram assim tão positivos, mas nós estamos a trabalhar neles. Mas pronto, testámos diferentes substratos, acrílico, tijolo, casca de ostra, para tentar promover o assentamento das larvas, e também usámos como pista a água dos sistemas, uma solução de alga que pudesse promover a metamorfose das larvas e o assentamento, e também usámos uma solução feita com a carapaça moída dos ouriços, também um pouco a imitar aquilo que se faz na cultura da ostra. E os resultados são promissores, mas o protocolo ainda não está bem definido. Depois, outro trabalho que fizemos foi, usando rações secas, fomos avaliar o efeito no crescimento dos juvenis. Para isso usámos ouriços juvenis à volta das 6 gramas, com 2 centímetros de diâmetro, e usámos 3 dietas secas com diferentes ingredientes, ingredientes de origem animal, vegetais e algas. E os resultados, apesar de não haver grandes diferenças entre dietas, pelo menos no crescimento e no ganho do peso, vemos que as dietas de origem vegetal
parecem ser as melhores para promover o crescimento e também já estávamos um bocadinho à espera que fossem estes resultados que fôssemos obter, porque normalmente estas dietas são mais ricas em nível, em termos lipídicos e de proteína. Depois, esta é a parte da caracterização do mercado e da cadeia de valor relacionada com a cultura dos ouriços e o consumo de ovas. Fizemos já inquéritos ao consumidor para analisar a aceitação dos ouriços do mar pelo consumidor final e também alguns inquéritos à restauração para tentar perceber quais são os elementos da cadeia de valor que podem estar associados à comercialização dos ouriços. Fizemos os inquéritos já em 2 ocasiões, em festivais gastronómicos, um que é o Festival do Ouriço do Mar na Ericeira, que é muito, muito conhecido para os apreciadores de ouriço. Como devem calcular, lá toda a gente gosta de ouriços. Mas os resultados são interessantes porque também seria de esperar que de facto existe uma aceitação e existe um público para este produto, mas que será sempre o consumo do ouriço estará sempre relacionado com ocasiões festivas ou com associados a eventos sociais, é o chamado petisco. Irá-se consumir sempre da mesma forma como se consome marisco, ou percebes, ou ostras, enfim. E o mercado para a procura em supermercados, para levar para casa e preparar em casa, nunca será muito intenso. Pronto, isto foi os trabalhos que nós já desenvolvemos este ano. No futuro, queremos continuar a avaliar o efeito das dietas na gametogênese, no desenvolvimento da cor, textura e sabor das ovas. Isto será o tal ensaio de acabamento. Vamos usar um protocolo semelhante ao que foi usado ano passado numa tese de mestrado. Vamos continuar a fazer ensaios larvares com diferentes fatores nutricionais, com diferentes microalgas, diferentes densidades de alimento e vamos continuar a trabalhar nos testes de assentamento, usando novos indutores do assentamento e também novos substratos onde as larvas possam, ou os juvenis possam assentar. Basicamente, vamos continuar a trabalhar em quase todas as fases do ciclo de vida do ouriço e mais uma fase que será a comercialização. E pronto. Eu trabalho no projeto, mas somos mais pessoas, o Pedro, a Andreia, alguns alunos de mestrado e outros investigadores do MARE. E pronto. Obrigada.